E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a aula com uma convidada super especial, a professora Beatriz, e um tema super importante que vale tanto para sistema cardiovascular, sistema renal, que é um tema básico e que vai ajudar muito vocês. Bia, obrigada pela participação e fala um pouquinho de você para o pessoal. Mari, eu que agradeço o convite. Então, eu sou formada em fisioterapia, tenho também mestrado e doutorado em ciências da reabilitação. Já estou há alguns anos aí na docência e também, né, com atuação clínica. Se, né, alguém aí se interessar em acompanhar isso, tenho o meu perfil no Instagram. E estou aqui hoje, então, para falarmos sobre esse tema importantíssimo, né, que são as forças de Starling, também conhecidas aí como fluxo de massa. E como você bem disse, é o entendimento base, né, para a gente poder falar de sistema cardiovascular e sistema renal. Isso aí. Então, a gente espera que vocês gostem da aula, mas antes, roda a vinheta. O tema de hoje, né, é sobre fluxo de massas ou forças de Starling. Primeiro a gente precisa pensar sobre como que os líquidos eles são distribuídos, né, nos compartimentos corporais. Nós temos dois compartimentos corporais, né, que seria o líquido, que é o líquido intracelular, aquele líquido que fica dentro das células do nosso corpo. E é a maior porção de líquido, ele representa mais ou menos 2/3 do volume de água total no nosso corpo. E nós temos o leque, né? Que é o líquido extracelular, que é aquele líquido que está fora das células. E este líquido extracelular, ele tem dois compartimentos. O líquido intersticial, que é aquele líquido que fica em volta das nossas células, né? E o plasma sanguíneo, que é uma das porções do nosso sangue, a porção líquida do nosso sangue, né? Representada principalmente por água. Mas ali nós também temos um pouquinho de proteínas, alguns íons, que aí a gente vai conversar melhor sobre isso. Bom, então, desse líquido extracelular, né, como já muito bem falado pela Mariana, tem então o plasma, né, que fica dentro dos vasos sanguíneos, é a parte líquida do nosso sangue, e o líquido intersticial, que está ali entre as células, e uma grande diferença entre esse líquido extracelular do plasma e do líquido intersticial é a questão da quantidade proteica, né? Então, no plasma, o plasma, né, é um líquido que ele é rico em proteína, e o líquido intersticial já não tem esse componente tão importante, né? Eu acho que nesse momento isso é a principal diferença que nos interessa para a aula de hoje, para a gente poder falar de forças de Starling. Isso. Então, pensando no que a Bia disse, né? Então, asterisco para esse ponto, no plasma nós temos a presença de proteínas circulantes, né? E no líquido intersticial não temos. E aí, a gente vem com essa parte do estado de desequilíbrio. Pode vir um ponto de interrogação na cabeça de vocês. O corpo da gente ele está sempre tentando ficar em equilíbrio, mas nós precisamos de um desequilíbrio para que ocorra esse fluxo de líquido entre os compartimentos. O que seria esse estado de desequilíbrio? Alguns íons, eles estão em maior concentração, né, em alguns compartimentos. Por exemplo, quando eu penso no potássio, ele está em maior concentração no líquido intracelular do que no líquido extracelular.
Já o sódio, ele é muito mais concentrado no líquido extracelular do que no intracelular. E aqui mostrando também, né, a presença de proteínas plasmáticas, que são aquelas proteínas que estão dentro do capilar, circulando junto com o plasma, né, que é um dos componentes do sangue. Sacou. Vamos para a famosa osmose. A água, ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado, para tentar diluir este meio. E aí, eu já dei esse exemplo, né? Acredito que você também, Bia, que eu falava assim, na véspera de uma prova. Vou dormir com a cabeça em cima do livro, né? Que por osmose eu vou aprender. Se a gente for pensar, tá errado isso. Por quê? A osmose ela não é do meio menos concentrado para o mais concentrado, então eu não vou aprender nada. Então, não se esqueçam. A água, por osmose, ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado para tentar diluir este meio. E aí nós vamos para o fluxo de massa, que é o tema da nossa aula de hoje. E aqui nós temos duas pressões: a pressão hidrostática e a pressão colodosmótica ou pressão oncótica. Vocês podem encontrar destas duas formas o nome dessa pressão. E aí, Bia? Bom, basicamente, né, essas são as duas pressões que regem aí o fluxo de massa e determinam então as forças de Starling. E quando a gente fala de pressão hidrostática, nós estamos falando da pressão líquida mesmo dentro desse capilar. E a pressão coloidosmótica é uma pressão que ocorre a partir da quantidade, principalmente proteica mesmo, dentro desse capilar. E elas regem o fluxo de massa, porque dependendo de como está a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica, é o que determina se o líquido vai sair desse capilar ou se esse líquido vai entrar no capilar. Né? Então, se o líquido que está no capilar vai sair para o meio intersticial, ou se o líquido que está ali no interstício, que é o líquido intersticial, vai retornar para dentro desse capilar. E, basicamente, a pressão hidrostática varia, né, ao longo do capilar. Quando a gente fala ao longo do capilar, da sua extremidade arterial até a sua extremidade venosa. Então, na extremidade arterial, essa pressão hidrostática é muito maior do que na extremidade venosa. E aí, a partir disso, a gente tem situações distintas ocorrendo, então, ao longo desse capilar. O que são essas forças de Starling que a gente está falando tanto? Essas forças de Starling, elas são conhecidas, né, como esse fluxo de massa, né? E por que chama forças de Starling? Por causa de um fisiologista inglês, né, que é esse senhor aqui, charmosão, que é o Ernest Starling. Foi ele que descreveu pela primeira vez essas forças, né, desse fluxo de massa. Então, por isso que são chamados de forças de Starling. Vocês podem conhecer também o Ernest Starling em uma outra teoria, né, que a gente fala que é a lei de Frank-Starling do coração, né, onde ele também escreveu pela primeira vez como que funciona, né, esse mecanismo de Frank-Starling do coração. Mas é um tema de uma próxima aula. Pensando nesse fluxo de massa que a gente está falando, né, a Bia falou então da pressão hidrostática, que é aquela pressão exercida do líquido que está dentro do capilar e que está forçando para sair. E nós temos a pressão
colodosmótica, que é aquela pressão que atrai o líquido novamente para dentro do capilar. Pensando nisso, então, como que a gente determina se esse líquido ele vai sair ou ele vai entrar no capilar? Em uma filtração, que é quando o líquido ele sai do capilar em direção ao líquido intersticial, significa que a pressão hidrostática ela é maior que a pressão colodosmótica. Isso ocorre, né, principalmente na porção arterial do capilar. Na porção venosa do capilar, onde a pressão hidrostática ela está menor que a pressão colodosmótica, então esse líquido ele vai voltar para dentro do capilar. E aí a gente fala que tem a absorção de uma forma rápida e resumida. A filtração seria o líquido saindo do capilar e indo para o líquido intersticial, né? E a absorção, ela é, então, esse líquido voltando para dentro do capilar. Tudo isso é determinado pela pressão resultante, né, pessoal? Que seria o quê? Pressão hidrostática menos a pressão colodosmótica. Então, quando eu tenho uma pressão resultante positiva, eu tenho uma filtração. Quando a minha pressão resultante ela é negativa, eu tenho uma absorção. A gente não pode deixar de dar essa dica para vocês, que seria o quê? A pressão hidrostática, como a Bia disse, ela vem diminuindo ao longo do comprimento do capilar, certo, Bia? Exatamente. Então, quando a gente pega da extremidade arterial, essa pressão hidrostática, no exemplo, né, da aula, se encontra aí em 32 milímetros de mercúrio, e ela segue diminuindo no sentido da extremidade venosa, chegando aí no exemplo a 15 milímetros de mercúrio. Já a pressão coloidosmótica, Mari, permanece como? Constante. Eu sempre falo. Vai ser sempre constante. Ao longo do comprimento do capilar, ela é sempre a mesma. Quem determina se vai ocorrer uma filtração ou uma absorção é a pressão hidrostática. Se ela for maior que a pressão colodosmótica, eu tenho uma filtração. Se ela for menor que a pressão colodosmótica, eu tenho uma absorção. Mas a pressão colodosmótica, ela é constante. E vale ressaltar com isso que na extremidade arterial, então, em condições normais, sempre está ocorrendo o processo de filtração, justamente porque é o ponto onde a pressão hidrostática desse capilar está maior do que sua pressão coloidosmótica. E na extremidade venosa, em condições normais, está sempre acontecendo o processo de absorção, porque a pressão hidrostática desse capilar agora está menor do que a pressão coloidosmótica, né? Já dissemos que essa pressão coloidosmótica é sempre constante. Então, quem varia é a pressão hidrostática. E uma coisa interessante de ser colocada aqui também é que do que é filtrado, não é tudo que é reabsorvido ao longo do dia, né? Então, ao longo do dia, em torno de 3 litros aí de líquido, né, permanece no espaço intersticial, permaneceria no espaço intersticial. E isso é praticamente todo o líquido do sangue, então isso não seria viável. E aí quem faz essa reabsorção, né, desse líquido que ficaria mais no espaço intersticial é o sistema linfático. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha ajudado bastante nessas dúvidas, né, de forças de Starling. Bia, obrigada mais uma vez pela participação. E é isso aí, pessoal. Então, não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, de marcar os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo. Até a próxima!